professor Emerson Gardenal participa hoje do programa, do quadro, né? E ele explica, né, quando tem o desacato ao policial. Como que ocorre isso? Que isso foi, obviamente, um desacato, né? Você bater num policial. Primeiro que a agressão, ela nunca é justificada. Nunca. Qualquer tipo de agressão, ela nunca tem uma justificativa. Para ninguém. Né? Agora, mediante a isso, agrediu os dois policiais e a população se revoltou. Então, agora você vai acompanhar a entrevista com o Emerson Gardenal, que ele vai falar justamente sobre o desacato policial. Pode soltar. Professor Emerson Gardenal, já aqui no estúdio do Piracicaba agora. Boa noite, tudo bem, Emerson? Boa noite a todos. Opa, tranquilo. Emerson Gardenal está aqui toda segunda-feira tirando as dúvidas do público que assiste o programa Piracicaba agora, dos internautas também. Se você tem alguma dúvida para esclarecer, aliás, é bom falar para o público quais são as áreas, né, de atuação, Emerson, da sua atuação como professor, para esclarecer para o público. Sim, as áreas de atuação minha é de direito penal, a parte geral e a parte especial. Processo penal, parte geral e especial, medicina legal, toda a parte que comporta os questionamentos de medicina legal, tanatologia, traumatologia e assim por diante, e também legislação extravagante. Então, uma lei, por exemplo, de trânsito, a lei de droga, todo um conjunto, são mais ou menos que 60 e poucas leis, um pouco mais, um pouco menos. Todas elas, se vier alguma indagação, a gente pode aí, com certeza, tentar resolver. E para você, né, responder aqui para o Gardenal, responder a sua dúvida, você entra na nossa página do Facebook. Está aí, ó, a página, aliás, do Emerson Marinaldo Gardenal. Você entra na página dele, tá bom? Está aí, ó, você entra pelo Facebook, curte a página e deixa a sua pergunta. Na segunda-feira ele responde aqui durante o programa Piracicaba Agora. Foi exatamente isso que fez aí o nosso amigo que deixou a pergunta lá. A Ana vai mostrar para nós. A pergunta é da Rita, aliás, da Rita Cássia, isso? Rita de Cássia. Doutor, se um policial for negro e no momento que ele estiver executando o serviço, alguém lhe ofender usando de sua raça, a pessoa comete crime desacato, é isso? Crime de desacato por ofender, né? Aí a questão da raça. Por quê? Acontece isso mesmo? Assim, é desacato ou entra em outra, se enquadra em outra coisa? Exatamente. Nessa situação, Neto, você tem que analisar o fato em si. Por exemplo, um policial está lá fazendo uma fiscalização de determinada pessoa, esse policial é negro, como foi dado o exemplo. Aí ele começa lá a fazer eventualmente uma multa, começa a fazer um guinchamento de veículo, até a prisão da pessoa, por algum motivo. Uhum. E essa pessoa acaba ofendendo esse sujeito. Seu negro, alguma coisa desse tipo, palavras envolvendo de racismo, exatamente, né? Envolvendo essa parte racial. Uhum. Isso configura desacato? Nessa condição, eu entendo que não. Isso aí você vai para uma injúria racial. Correto. Que é um outro crime bem mais severo do que o desacato. Uhum. Porque o desacato geralmente está direcionado à função pública do indivíduo. Exato. Seu policial de meia tigela, seu policial disso, seu policial... Não envolvendo o indivíduo em si. O indivíduo, sim, aí é o fardamento dele, né? Exatamente. Então, o que diferencia exatamente essas condições é exatamente a intenção da pessoa. Que ela não quer ofender, nesse exemplo que a Rita mencionou, ela não quer ofender exatamente a farda do indivíduo, ela quer ofender o policial, o homem que está por dentro dessa farda. Tanto que no momento que ela citou o exemplo, ela citou o negro, o sujeito é negro, e a ofensa foi direcionada a isso. Então, no meu ponto de vista, isso não configura desacato, é um crime bem mais grave e deve ser punido com rigorosidade, exatamente para extirpar essa conduta da sociedade, que não pode existir. O racismo e qualquer outra semelhança dentro de um fato como esse. Perfeito, então respondido aí a nossa amiga, né? Abre para nós lá, por favor. Tá aí, ó, Rita de Cássia, foi respondido aqui pelo professor Emerson Gardenal. No caso aí se enquadra, segundo o entendimento do Emerson, numa ofensa racial. Vai responder além aí, né, do desacato, porque também gritou com o policial em serviço, né, desacatou o policial, vai responder também por um crime racial, né? Isso tem que acabar, tá certinho, tem que punir sim. Esse tipo de coisa não pode existir no nosso país. Infelizmente ainda existe, né, Emerson? Infelizmente, exatamente. Né? As condutas hoje elas estão bem menores do que era outrora, exatamente pela rigorosidade da lei. Então, mas ainda assim existe, até em tons de brincadeira. Parece que está cravado no DNA das pessoas. E não tem nem por que brincar. Tá certinho. Sabe, o gênero é humano. Não existe diferenciação de cor, de raça, absolutamente. O gênero é humano. Correto. Acabou. Se eventualmente o indivíduo tem uma modificação ali na sua cor, em decorrência de uma família. Nada a ver, nada a ver. As pessoas são todas idênticas
a parte genética é idêntica, então não existe diferenciação. Não tem que ter diferença nenhuma, não. Exatamente. Tem que punir mesmo, tá certinho? Com severidade. Tá certo, então olha que bacana, né? O Emerson acabou de responder uma pergunta, foi mandada aí para nossa amiga, né? Internauta que mandou aqui para o Emerson. Você pode fazer a mesma coisa, deixando a sua pergunta para o Emerson responder na página dele oficial, viu? A página oficial do professor Emerson Gardenal tá aí, Emerson Marinaldo Gardenal, professor, e a página oficial com a foto dele. Você curte a página, deixa a pergunta e na segunda-feira ele responde ao vivo, ok, Emerson? Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigado, Neto, muito obrigado a todos e boa noite.